programa Luz Sideral, o pão nosso da filosofia. Muito bem, hoje é a edição de número 93 e o tema Libertação e Verdade Universal. É com muito prazer que estamos de volta aqui com as nossas reflexões filosóficas semanais e a audiência só cresce a cada programa. Hoje agradeço as seguintes manifestações: Leci Almeida, de Pedra Azul, um vilarejo da simpática cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo, nas belas montanhas capixabas, hein? Eu não conheço, mas o pouco que observei aí pela internet me pareceu ser um lugar muito aconchegante e qualquer hora eu apareço por aí então para conhecer a Pedra Azul. Abraço a você, Leci, e a sua estimada família. De São Carlos, região central do estado de São Paulo, nossa querida amiga Maria Lourdinha Ruiz Duran, ela está sempre acompanhando aí nossas reflexões. E para finalizar, dona Laurinete Ribeiro Leite, dona Lalá, da zona leste da capital paulista. Abraços e que Deus abençoe com muita luz sideral para todos. E você também que nos ouve agora, neste momento, pode se manifestar, se inscrever aí no canal, likear também, que eu vou agradecendo por aqui. Muito bem, hoje então o tema Libertação e Verdade, sugerido aí pelo atuante filósofo André Basso. Daqui a pouco ele vai falar também. Eu trago a minha reflexão, primeiramente, com um belo texto do grande brasileiro, o baiano Rui Barbosa, que nos deixou esta obra-prima sobre a liberdade, dizendo, abre aspas, para assegurar a liberdade pessoal, não basta proteger a de locomoção. O indivíduo não é livre porque pode mudar de situação na superfície da terra, como o animal e como os corpos inanimados. Há liberdades que interessam a personalidade ainda mais diretamente, a que são a égide dela. Tal, acima de todas, a liberdade de exprimir e comunicar o pensamento sob as formas imprescindíveis à vida intelectual, moral e social do homem. Dar-lhe a faculdade mais extensa de deslocar-se, retirando-lhe de pôr em comunhão as suas ideias com as de seus semelhantes, é infringir-lhe a violência mais degradante, a coação mais dolorosa, a ilegalidade mais provocadora, o mais insolente dos abusos de poder. Fecha aspas, ponto. Eis aí as palavras de um ser libertário de alma e coração, tomara que já esteja aí entre nós de novo, o grande Rui Barbosa, mas com certeza nos inspirando de onde estiver, na terra ou no céu, que Deus o abençoe e aumente a sua genialidade. Mas então está aí, não podemos prescindir da liberdade em situação nenhuma. E baseado nessas palavras de Rui Barbosa está a Constituição brasileira, que diz em seu artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Eis aí, então, só para reforçar o texto do grande jurista. Bom, agora digo eu, não é possível liberdade sem verdade e vice-versa, não é mesmo? Justamente porque a história, que é a mestra da vida, no dizer de Cícero, registrou que os grandes homens que passaram pela Terra pautaram suas existências na verdade ética e na moral. Mas como definir ética e moral? Bem, a meu ver, ética é um estado de honestidade consciente do cidadão de si para consigo mesmo e, consequentemente, com tudo e com todos. Exemplo, você joga no chão ou num local não apropriado, seja um papel, um copo, uma garrafa, um descarte qualquer, quando está aí naquele local sozinho e imediatamente pensa consigo mesmo, isso não é correto, abaixa e recolhe-o para dar um destino certo. A isto chama-se de senso ético. Já a moral é instituída pela cultura de cada região, cada povo, cada nação, seja por estado, arte ou pela religião, né?
que normalizam regras de vida. Olha, você só pode agir neste caso assim, e em outro caso você vai agir assim, assim, assim. Então, a isto denomina-se de moral. Você está fazendo porque alguém lhe impôs aquela condição. Prestou atenção na diferença entre ética e moral? A ética é da consciência, é aquilo que se refere ao consenso cósmico universal, enquanto a moral é existencial, dependendo da região em que você esteja. Existem aqueles que fazem da ética a moral de suas vidas, entre eles Jesus, o Cristo planetário, o filósofo dos filósofos, que não só viveu a ética universal, como também uma moral supinamente elevada, servindo de modelo para todas as vertentes de moral existentes na Terra. E não podemos esquecer também que existiram grandes iluminados, como Mahatma Gandhi, Buda, Moisés, São Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, tantos outros que viveram e ainda se vive a ética e a moral do Cristo, e no futuro será a vivência plena para todos os habitantes da Terra. Bem, e o Cristo sentenciou com muita clareza: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para falar mais sobre o tema, eu vou convidar então o amigo e pesquisador da literatura mundial elevada, nosso irmão em humanidade, André Basso. André, amplia aí nossa compreensão de verdade universal, como entender e se harmonizar com essa realidade cósmica, à luz das vertentes filosóficas, luz sideral e universica. Ataíde e ouvintes do Luz Sideral. Bem, o tema de hoje ele nos remete a uma profunda reflexão de como nós podemos atingir a nossa libertação através do código único, que é a verdade. Verdades universais, e já nascemos com esse código, que permeiam justamente esses dois pontos fundamentais. Inclusive você já nos apresentou aí, que são a ética e a moral. Uma coisa está ligada à outra, pois é impossível alcançar a verdadeira libertação sem a verdade de Deus. Isso dentro de nós mesmos, como disse o Cristo: vós sois o templo do Deus vivo, e o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Eis o código. Bem, meus amigos, vamos falar sobre autolibertação e verdades universais. Vivenciar a verdade é possuir a própria liberdade. A verdade, ela é cíclica e é progressiva, conforme o despertar e amadurecimento da nossa consciência em sincronia com as leis cósmicas, evolutivas do planeta Terra. Isto é, a compreensão da vivência, da verdade, que é intrínseca, é singular, é do indivíduo. Em linha reta, sempre em linha reta, rumo ao infinito. Nós não devemos nos prender a tempo e espaço. Todos nós estamos incondicionalmente nesta jornada evolutivo-progressiva. A verdade sobre nós mesmos é o fator que eu considero preponderante na jornada. É o nosso próprio autoconhecimento. O próprio Cristo deste planeta, ele é o fundador deste planeta, quando esteve aqui nos propiciou verdades universais, através da sua experiência, que nada mais foi do que mostrar a cada um de nós como devemos reagir e agir perante a manifestação do ego alheio e também do nosso próprio ego, nos momentos mais desafiadores. O Cristo, ele suplantou muitas vezes, de forma antagônica, a realidade conhecida por muitos, na visão de muitos, nas horas mais difíceis. É fato verídico que ele já possuía autodomínio da situação. É claro, não houve sofrimento algum, carnal e nem emocional, no Cristo. Ele dominava muito bem essas leis da natureza. Não era um homem comum, a nossa espécie. Não foi um sofredor como pensam algumas mentalidades do cristianismo, ou até mesmo do paganismo. Por isso ele não exerceu nenhuma violência, mas sim a não violência,
que está bem contida e embasada no próprio Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi foi um grande atuante da não-violência. Ele é muito citado por Huberto Roden e por demais comentadores da espiritualidade, da história, da filosofia, etc. Mas já este, Mahatma Gandhi, era um homem comum. Esse sim sentiu as dores da matéria. Não tinha o autodomínio da carne. Mesmo assim, observou bem os ensinos do Cristo. Por isso ele dissera que, se sobrasse no mundo somente o sermão da montanha, nada estaria perdido. São palavras de Gandhi. Foi isso que Gandhi disse. Toda a experiência do Cristo aqui na Terra foi para mostrar para cada um de nós como devemos transcender o nosso ego pelo nosso eu. Vocês sabem, o eu é aquilo que nós somos, a individualidade. O eu. Sócrates observou bem isso. A sua famosa frase deixa claro: conheça-te a ti mesmo. O Cristo já havia feito a sua autolibertação, outrora em outro planeta. Isto é um fato, pois é ele quem criou este planeta chamado Terra. Portanto, é conhecedor das leis que regem este orbe. Apenas a experiência do Cristo foi singular, pois ele a experimentou aqui na Terra, como afirma o filósofo brasileiro catarinense Huberto Roden. Aspas, Jesus, o super-realizado. Com sua descida aqui na Terra, se tornou um super-Cristo. Potencializou sua cristicidade, já desenvolvida outrora. Intensificou, é claro. Nós vemos em Lucas, capítulo 24, versículo 26. Aspas. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Está lá no Evangelho. Bem, não nos libertaremos por ritos, dogmas, crenças, e sim por esta vivência. Encerro aqui o que o Roden disse, esse trechinho. E retomo o raciocínio. Por isso ele, o Cristo, disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiramente, a verdade sobre nós mesmos. Como a nossa consciência vai manifestar durante a nossa vivência no plano material e também após o desencarne, no plano espiritual. Vejam, são realidades diferentes, desafios diferentes. E agora temos consciência da verdade sobre nós mesmos. Isso é autoinvestigação, autoinquirição. Podemos citar aqui na Terra uma criatura que experienciou bem isto. O seu nome é Ramana Maharshi. Ele, como indiano, mostrou à humanidade a importância de se viver uma vida introvertida dentro do silêncio. Bem, o Ramana Maharshi estava mostrando para cada um de nós e seus contemporâneos a importância de uma vida simples, se abstendo do supérfluo, vivendo apenas com o necessário. Mas pode o homem da grande cidade ter a experiência do eu no meio da agitação? Claro que pode. Pode e deve, diz Ramana Maharshi. Não é preciso renunciar a essa vida ativa. Se você meditar 1 ou 2 horas por dia, poderá dar seguimento normal aos deveres. Se meditar de modo certo, então a corrente mental induzida continuará a fluir durante o trabalho. É como se houvesse 2 formas de expressar a mesma ideia. A mesma linha adotada na meditação será expressa em suas atividades. Aí Paul Bruton pergunta: qual será o resultado dessa atitude? Ramana Maharshi responde: com o passar do tempo, você constatará que sua atitude relativamente às pessoas, fatos e objetos irá gradualmente se modificando. Suas ações tenderão naturalmente a acompanhar suas meditações. Um homem deve deixar de lado o egoísmo pessoal, que o vincula ao mundo. Abandonar o falso si é a verdadeira renúncia. Bem, vou explicar aqui. O falso si é o ego, a personalidade temporal. Foi o que o Cristo fez na forma do Jesus humano. Renunciou o ego, ou seja,
colocou o ego na retaguarda como servidor. Voltemos ao professor Roden, na tradução em notas do Bhagavad Gita, onde diz, aspas, o ego é o pior inimigo do eu, mas o eu é o melhor amigo do ego. O ego é um péssimo senhor, mas é um ótimo servidor. Fechar aspas, ponto. Isso o Cristo nos ensinou. Em parte, Buda também o fez. Mesmo os fundadores de grandes religiões, nelas está contida em princípio a alma das verdades universais. Mas com o tempo vão sendo embaçadas pela luta da sobrevivência. É óbvio que há grandes transformações quando essas lideranças saem do palco da vida, outros assumem, têm mentalidades diferentes, faz um ajuste aqui, muda uma coisa ali, mas se nós formos lá, a alma de cada uma delas está na raiz. Isso é fato. Nunca deixaremos de ter acesso à alma dos ensinos desses grandes mestres. São como setas no caminho, no dizer do professor Huberto Roden. E aqui eu coloquei com minhas palavras como verdades universais. A autolibertação progressiva depende muito do livre-arbítrio do indivíduo. Na essência, somos deuses. O próprio Cristo afirma, vós sois deuses. Na existência, somos desafiados utilizando um corpo material para a evolução. Os sábios de Princeton afirmam, aspas, não há evolução sem resistência, fechar aspas. Einstein e os seus companheiros de jornada. Vou prosseguir aqui. Então vimos que aprendemos, evoluímos na nossa jornada de autoconhecimento, vivência introvertida e através das verdades universais, que também são progressivas evolutivas. Bem, para encerrar eu trago uma pequena página do livro Consciência é o que eu sou, de Joel Goldsmith. O prefácio da edição brasileira é pelo professor Luciano Alves Meira. Relançou esse livro na versão brasileira, fantástico. Diz Luciano Alves Meira, o que Deus aguarda em nós? Aspas. Por sua genialidade simples e pelo poder transformador de sua mensagem, Joel Goldsmith deveria ser muito mais conhecido no Brasil do que já é. Ele foi o que se costuma chamar de um mestre espiritual, que nunca fundou instituições religiosas ou sociais. O seu foco estava em ajudar as pessoas a viver melhor, a partir de uma intensa conscientização da imanência de Deus em nós. Aquilo que mais desejamos encontrar na existência é justamente o que somos em essência, afirma o autor. Mas é preciso desenvolver habilidades contemplativas para acessar o Cristo interior e deixá-lo pavimentar nossos caminhos. Se lutarmos contra as nossas tendências egocêntricas e contra o mal que está no mundo, sucumbiremos, pois estaremos combatendo ilusões e, ao fazê-lo, alimentando-as. Se, diferentemente, compreendermos no silêncio a nossa identidade divina, mais profunda e inefável, os desdobramentos dessa experiência efetiva se manifestarão como autoconhecimento, autenticidade, propósito, saúde, contribuições pacíficas e amorosas, porque a grande verdade é que tudo está no espírito e nada tem substancialidade fora dele. Ainda em outras palavras, podemos nos tornar a transparência pela qual a luz infinita do Cristo imanente dissolverá as sombras do mundo. Vale aqui uma recomendação. Os livros de Joel Goldsmith podem ser lidos de diversas formas, mas o modo mais impactante de fazê-lo é ler diariamente alguns parágrafos e meditar sobre eles, alternando com pequenos períodos de silêncio, até que comecemos a receber alguns insights e, principalmente, sintamos uma paz interior que é, ao mesmo tempo, liberdade e renovação. Realizo esse pequeno ritual contemplativo 2 ou 3 vezes por dia, há mais de 4 décadas, e posso afirmar que os ganhos são simplesmente imensuráveis. Bom,
Um abraço a todos do Luz Sideral. Obrigado, prezado André Basso, pela sua reflexão de hoje, que eu aproveito para destacar o citado Sermão da Montanha de Jesus, que é um código, de conduta, de como viver diante dessas verdades universais e alcançarmos a libertação do nosso ego para o nosso eu, ou seja, sairmos da periferia e entrarmos na consciência cósmica do monismo universal. Eu e o Pai somos um, a afirmação do Cristo quanto à sua integração na verdade universal. Este é o nosso feliz desiderato, graças a Deus, a perfeição moral cósmica. Ficamos por aqui, obrigado pela sua audiência e muita paz, saúde e luz sideral para você e sua estimada família. Até a próxima!